Nós estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos, nossos internautas, aqueles que nos acompanham sempre durante as nossas edições dos nossos estudos. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Oração aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado. Sempre às 19 horas nós estamos editando aí uma programação maravilhosa, edificante para a sua fé, para o seu coração e para a sua fé. Temos aí o nosso WhatsApp aí, ó. Você pode fazer um contato junto conosco no tocante à oração. Estamos aí disponíveis para lhe ajudar. E o nosso banner aí, ó. Missionário aí, Cláudio Henrique Fernandes. A gente vai iniciar a nossa programação. No final, a gente faz aquela oração de agradecimento. E nós trazemos hoje, nessa noite, a continuação dos nossos estudos. Nós passamos aí algumas semanas aí, foram 6 estudos. Eu falei para vocês aí que esses estudos, eles culminam em torno de 37 estudos, se eu não me engano. E nós estamos acompanhando essa trajetória aí de um a um, estudo por estudo. Aí passamos aí 7 estudos, mais um entra nessa classificação que nós vamos iniciar hoje. Aí foram 6 estudos e um que a gente já adiantou, que foi o primeiro, onde a gente falou da cura do oficial, a cura do filho de um oficial, e ele também ele é o primeiro dessa série que nós vamos iniciar hoje, da classificação, e a gente adiantou ele por primeiro, mas foi uma questão de escolha minha, mas esses estudos eles têm uma classificação. Aí depois adiantamos mais 6 estudos que justamente da classificação de transformações e sinais, que é de 1 a 6, do primeiro ao 6 estudo. E hoje era para a gente estar começando aí dessa cura do oficial, mas a gente já adiantou. Aí a gente vai para outro segundo dessa série aqui. Agora essa classificação que nós vamos começar a partir de hoje, você vai ver aí, ó, e é sobre curas físicas. Fala tudo sobre a trajetória de Jesus referente à classificação aí dos milagres. Foram diversas classificações, mas essa classificação aqui de curas físicas foi a classificação que Jesus se tornou especialista. Por quê? Porque você vai ver diante dos estudos nossos aí, as séries, vários estudos vão ser editados e é em torno de 17 estudos. Aí já passamos já adiantamos essa cura do filho de um oficial. Aí a partir de agora a gente continua essa classificação de curas físicas que culmina com 17 estudos. Aí a gente vai, a partir de agora, tanto na segunda como na quinta-feira, a gente vai adiantar essa série aí e convidar você para no sábado você participar junto conosco, para você receber aí. Nós fizemos aí no sábado, essa série nossa estava sendo divulgada no sábado. A gente passou 12 estudos maravilhosos, sempre no sábado, que fala sobre as aparições, toda a trajetória de aparição de Jesus Cristo. Aí concluímos sábado passado. Quando for no próximo sábado, agora você já está convidado para a gente estudar junto. Nós estamos elaborando aí um resumo de todos os 12 estudos. A gente vai tirar os pontos principais, os pontos mais edificantes no tocante à nossa fé, para o nosso coração, alimentar a nossa fé e que a nossa fé ela venha a ser avivada na amplitude do nosso coração. Aí você está convidado para no sábado você acompanhar junto conosco esse resumo maravilhoso dos 12 estudos que publicamos. E a partir de agora a gente vai começar esses estudos, que é uma série maravilhosa aí.
e que vai culminar aí com 16 estudos. Um a gente já publicou, aí você já pode lá e editar. Foi o primeiro que nós nessa classificação, a classificação dos milagres, esse aqui, da cura de oficial era o primeiro. Mas quando entra nas classificações, aí tem um patamar de divisão por classificação por classificação. Aí nós vamos estudar a partir de agora essa classificação aí de curas físicas, onde Jesus se tornou especialista. Jesus, o nosso Jesus, ele é especialista em todos os tipos de cura referente ao ser humano. Ele é um dos estudos mais tocantes e mais prolongado, onde você vai ver várias edições nossas aqui que falam referente a curas físicas, no tocante a curar o ser humano. Era uma das preocupações e uma das missões, uma das maiores missões que Cristo teve em vida foi no tocante o que? Realização de milagres. E para quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, você vê, quem lê a Bíblia, você é conhecedor os diversos milagres de cura que Jesus ele era especialista. Jesus, tantas as pessoas que vinham a ele no tocante que ele ficou conhecido referente à cura, e no tocante também quando ele encontrava, de imediato ele sarava a pessoa. Não queria saber de classe social, Jesus era especialista, ele olhava o ser humano no todo. Era a libertação do ser humano daquela patologia, daquela chaga que a pessoa carregava, daquela doença que a pessoa existia. E você vai ver nesse documentário nosso aqui, nesses estudos, que você vai ver vários tipos de patologia. Patologia significa doenças. Aí você vai ver que várias doenças foram curadas através das mãos e os milagres maravilhosos de Jesus. Vamos iniciar agora. Primeiro slide que fala assim, é o 8º estudo bíblico completo, diz assim, os grandes sinais maravilhosos de milagre de Cristo Jesus, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Pronto, a gente vai entrar nesse tipo de cura agora aqui, onde várias pessoas, tanto no passado, na igreja primitiva, quanto nos dias atuais e no futuro também. Sempre vai haver pessoas que carregam esses tipos de patologia referente ao que? A entidades demoníacas, entre legiões que causam que patologia, demônios que causam patologia nas pessoas, e as pessoas vivem e só se liberta mesmo desses tipos de patologia quando a pessoa busca verdadeiramente Cristo Jesus. No passado, Jesus, com as suas mãos, com a sua autoridade, ele libertou várias pessoas dessas enfermidades demoníacas, mas hoje, nos dias atuais, existe também. Muitas pessoas não acreditam nesse tipo de patologia, mas elas existem. Milhares de pessoas no mundo sofrem, têm grande sofrimento por causa dessas patologias, essas doenças que vêm de o quê? De origem espiritual, onde os demônios são responsáveis por atormentar e colocar essas patologias no corpo das pessoas. Aí hoje nós vamos estudar sobre esse tema maravilhoso aí, para você conhecer a partir de agora e você saber que toda essa trajetória dessa cura de Jesus, e aonde ele libertou definitivamente várias pessoas, que consta na Bíblia, por pessoas que estavam sofrendo muito tempo porque carregavam uma chaga, uma doença, que eram colocadas ali, eram introduzidas ali no corpo da pessoa através dessas legiões de demônios, legiões, castas de demônios que se aproximavam da pessoa. E esse estudo diz assim, a cura do endemoniado em Cafarnaum, em Marcos, no capítulo 1, você pode acompanhar no livro de Marcos, capítulo 1, 21 ao 28.
todo esse estudo vai ser embasado nesse versículo e capítulo. Você, a partir de agora, pode estudar junto conosco e ver toda esse relato desse milagre maravilhoso onde Jesus resolveu libertar essa pessoa. Vamos, diz aqui, Marcos, no capítulo 1, 21 ao 28, pronto, a cura do endemoniado em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, que está classificada em curas físicas. Pronto, que nós falamos aí. Nós vamos passar diversos estudos. Aí a gente vai adiantar tanto na segunda como na quinta-feira. Você pode acompanhar e pode estudar junto conosco. A partir de agora a gente só vai concluir aqui. Segunda e quinta a gente vai estar no tocante a esses estudos. Aí vamos. Slide 1 diz assim, texto bíblico, base, Marcos capítulo 1, 21, 28, Jesus ensina na sinagoga e liberta um homem possuído por espíritos imundos. Aí agora a gente já vamos entrar. Segundo o slide diz assim, contexto de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, diz a cidade à beira do mar da Galiléia, escolhida como centro missionário de Jesus Cristo. Slide 3 diz assim, o ensino de Jesus. Jesus ensinava com autoridade, diferente dos escribas, das outras pessoas. Quando fala em autoridade, Jesus ele tinha autoridade maior, que era a autoridade de Deus sobre ele. E slide 4 diz assim, a presença do espírito, um espírito imundo, uma pessoa que carregava um espírito, uma casta de espírito. Diz assim, uma presença de um espírito imundo, diz assim, um homem possuído estava dentro da sinagoga. Essa palavra sinagoga é um templo religioso da época, era chamado de sinagoga. Diz assim, revelando a realidade espiritual, estudo. Slide 5 diz assim, a reação do demônio, a reação do demônio, aquele espírito que estava naquela pessoa, quando ele viu Jesus, olha lá o que ele falou, ele reconheceu de imediato a Jesus Cristo como Santo de Deus. E tanto na realidade, naquele momento, no início da igreja primitiva, na história cristã, a história de Cristo, hoje, nos dias atuais, só uma observação, as pessoas que vivem em santidade, hoje, nos dias atuais, também existe essa possessão de demônio nas pessoas. Hoje, para você que vive em santidade, você que se torna santo, vive o evangelho puro, hoje em dia, nos dias atuais, os demônios também, que eles se apossam das pessoas também, as pessoas que têm origem, problemas referentes à espiritualidade, esses demônios que se apossam das pessoas, nos dias atuais, eles conhecem também quem é santo. Tanto o estudo diz aqui que ele conheceu Jesus naquele tempo, logo no início da história, a trajetória cristã. Mas hoje, nos dias atuais, no século XXI, quem vive em santidade, quando você chega num local que existe uma pessoa que ela carrega também esses processos de demônio, pessoas que são possuídas por demônio, elas conhecem você, conhecem a pessoa que é santo de longe. E o estudo diz assim, reconheceu Jesus como santo de Deus, mas temia diante dele. E os demônios, eles tremem, eles reconhecem a autoridade de Cristo de imediato. Quando a pessoa tem a autoridade de Deus sobre a vida dela, elas carregam a santidade de Cristo, eles conhecem de longe os demônios. Diz assim, slide 6, que fala a autoridade de Jesus Cristo. Diz assim, Jesus repreendeu quem? Aquele demônio. E ordenou, cala-te e sai dele. Jesus de imediato deu autoridade, usou a autoridade dele e mandou ele, repreendeu e ordenou que ele calasse e saísse daquele corpo de imediato. E assim foi estabelecido, porque tanto no passado, como foi Jesus mesmo que deu essa autoridade aí, que mandou, que professou mandou ele, o demônio, calar e sair daquele corpo. E assim se deu e foi obedecido, porque Jesus tem toda a autoridade. E o nome de Jesus, nos dias atuais, nos dias de hoje, quem vive em santificação tem a autoridade, não da pessoa própria, mas tem a autoridade de Cristo
sobre o falar daquela pessoa. E os demônios hoje, quando vê também a pessoa professando Jesus Cristo na sua boca, também do mesmo jeito é obedecido. Quando a autoridade é, celestial de Cristo na vida da pessoa, todos os demônios tremem e obedecem a pessoa. Nos dias atuais, Slide 7 diz assim: o impacto daquela libertação, o impacto da libertação. Diz assim: todos se admiraram da autoridade de Jesus Cristo e sua fama se espalhou. Esse slide aqui eu vou explicar a você. Esse slide aqui, ó, é como não. O slide, a história, o relato aqui conta que Jesus chegou na sinagoga, em uma igreja, sinagoga, as igrejas eram chamadas de sinagoga. E Jesus chegou no meio daquele povo e aquele demônio de imediato conheceu Jesus. Ele conheceu porque a pessoa que vive em santidade, ela é luz. Ele conheceu de imediato Jesus e ele sabia que Jesus tinha autoridade e poder sobre todos os demônios. E daí então ele começou a se manifestar ali. Jesus deu a ordem, usou da autoridade divina dele, mandou ele calar e se retirar do corpo daquela pessoa de imediato. E tudo foi obedecido, tudo foi executado de acordo com a autoridade de Jesus Cristo naquele momento. E naquela autoridade dele, que ele mostrou ter autoridade no meio das pessoas, naquele momento desse estudo aqui, as pessoas viram, foi o primeiro milagre de libertação de demônio. E eles viram o quanto de autoridade que Jesus tinha sobre esse processo de libertação de espírito, de demônios, sobre o corpo das pessoas. Jesus, de imediato, libertou aquela pessoa desse processo demoníaco e as pessoas ficaram maravilhadas, as pessoas ficaram contemplando a Jesus Cristo naquele momento e nunca eles tinham visto tanto poder e tanta autoridade sobre os espíritos imundos. Aí vamos seguir o slide 8. O slide 8 diz assim: Jesus, o libertador. Diz assim: não apenas curas físicas, mas libertação espiritual. Vamos para outro slide. Slide 9 diz assim: religiosidade e autoridade. Tudo junto. Religiosidade e autoridade. É o slide 9. Diz assim: os escribas tinham tradição, mas Jesus tinha autoridade real. Quer dizer, eles tinham tradição. Os escribas eram um povo que tinha aquela tradição, aquela cultura, mas Jesus ele tinha poder, ele tinha autoridade, que ele carregava com ele, que é a autoridade divina de Deus sobre ele. E toda a autoridade foi dada a ele, debaixo da terra, enquanto ele estava em carne e em ser humano. Toda a autoridade foi dada a ele, mesmo ele passando pela a situação real de pessoas humanas, que ele foi carne, Jesus. Aí vamos no slide 10 de aplicação. Jesus ainda liberta vidas do pecado e do mal, hoje, nos dias atuais. Pronto, é o que nós falamos aí. Essa mesma autoridade de Cristo Jesus, ela há também na vida daqueles que amam a Deus e seguem em santidade. O poder e a autoridade de Deus, ele se dá quando a pessoa se torna santo. Aí toda a autoridade divina de Deus, de Cristo, de libertar demônios, curar pessoas, de professar bênçãos para a pessoa, de tornar pessoas, libertar pessoas e tornar pessoas santas, também existe nos dias atuais, no século XXI, em 2025, também há diversas pessoas santas, pessoas que têm o poder, o dom e o poder de curar pessoas através da sua boca, da sua fala, em nome de Jesus. Isso é em nome de Jesus. Se você vir algumas pessoas, se um dia você se deparar com uma pessoa e ela professar que é ela que cura, aí, meu amigo, quem cura é o libertador de todos os males. Quem cura e quem traz a libertação e quem traz
A bênção para a vida de nós, seres humanos, ela vem através do que? De Jesus, o nome sagrado de Jesus Cristo na nossa vida. Slide 11 que diz assim, a aplicação 2 diz assim, a igreja tem a autoridade do nome de Jesus para resistir ao inimigo. Pronto, aqui a igreja ela recebeu, a igreja que nós falamos aqui é os santos, o povo de Deus recebeu autoridade em nome de Jesus para resistir ao inimigo, resistir às tentações, resistir ao inimigo, resistir ao diabo. E a Bíblia diz que o diabo fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque a igreja do corpo de Cristo, o corpo santo de Cristo, recebeu autoridade, recebeu poder para ser o quê? Libertador do inimigo. E vamos seguir o slide 12, diz assim, a aplicação 3 diz assim, precisamos discernir e vigiar contra as obras do inimigo. Slide 13, que diz assim, o slide 13, reflexão atual, como permanecer livres e firmes em Cristo Jesus no mundo atual, hoje no século 21. Aí colocamos aqui 13.1, que é o slide 13, os pontos mais marcantes de todo o estudo. A gente vai ler rapidamente aqui, diz assim, diz assim, Jesus ensina com autoridade, diferente dos escribas que apenas repetiam tradições. Eles tinham tradições de repetições, mas Jesus veio o que? Mostrou um poder diferente, autoridade diferente, com ação e poder de libertação. 2 diz assim, a presença do mal até a sinagoga, que era sinagoga significa igreja, aí templo. Aí um homem possuído estava dentro do local de adoração. Isso aqui é todo o resumo do estudo que nós estamos lendo. Aí mostra aqui que a pessoa possuída estava dentro do templo. 3 diz assim, os demônios conhecem quem é Jesus. Aí o demônio falou aqui, de imediato ele conheceu Jesus e diz, tu és santo de Deus. Foi o que o demônio, aquele espírito falou quando viu Jesus, tu és santo de Deus. 4 diz assim, Jesus repreende e ordena com poder, cala-te e sai dele. Foi a autoridade que Jesus deu de imediato para aquele demônio sair do corpo daquela pessoa de imediato. E assim se deu. 5 diz assim, o espírito imundo obedece imediatamente, sai com gritos. Aquele demônio ele saiu agitado, gritando, mas saiu do corpo daquela pessoa. Diz assim, sai com gritos, mas sem resistir à autoridade de Cristo. Ele não resistiu, ele não aguentou a autoridade, a voz de Cristo naquela determinação que Jesus deu para sair de imediato. Foi instantaneamente aquela libertação. 6 diz assim, o povo fica maravilhado, nunca tinha visto, como nós falamos, para a gente aqui, eu acho que foi o primeiro aqui nesse estudo, nesse momento aí, foi a primeira libertação maravilhosa de Cristo, foi aqui. O povo fica maravilhado, nunca tinha visto alguém com tamanha autoridade espiritual, ficaram maravilhados com a autoridade de Cristo. Diz assim, 7, diz, a fama de Jesus se espalha rapidamente em toda a cidade. Seu poder sobre o mal confirma a sua identidade como filho de Deus. E diz assim, sua identidade messiânica. De 8 diz assim, Jesus é o libertador, não apenas cura as doenças, mas liberta da escravidão espiritual. Jesus se tornou famoso por causa dessas curas. 9 diz assim, religiosidade não liberta, que os escribas eram um povo que tinha um conceito de religiosidade muito grande, e existia aquele cerimonial, aquela tradição, mas Jesus chegou com autoridade e poder e fez a diferença. Diz assim, os escribas conheciam a lei, mas não tinham poder sobre o mal. Aí veio Jesus com o quê? Com toda a autoridade e poder divino de Deus, e libertou de imediato aquele demônio na frente de toda aquela multidão, daquelas pessoas, e as pessoas ficaram maravilhadas.
O ponto 10 diz assim: a igreja de hoje tem a autoridade de Cristo, como nós falamos. A autoridade de Cristo, ela está sobre o poder da igreja. Devemos usar o nome de Jesus Cristo para resistir ao inimigo, ao diabo. Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 7, fala toda essa citação que devemos orar, devemos usar o nome de Jesus para resistir o inimigo. E vamos para o slide 14, que fala sobre a conclusão. Diz assim: Jesus tem todo o poder e autoridade, devemos confiar nele. Pronto, esse estudo maravilhoso, esse estudo, milagre maravilhoso, nós vamos passar daqui para frente, vamos passar algumas semanas vendo esses milagres maravilhosos. São diversos milagres. Hoje você viu aí a cura de uma possessão demoníaca numa pessoa, no corpo de uma pessoa, onde Jesus libertou aquela pessoa automaticamente, instantaneamente, ele libertou pela autoridade que ele tinha divina. E vamos passar algumas semanas mostrando esses diversos, são curas físicas e outros tipos de milagre. São uma série total de 17 estudos. Você vai ficar maravilhado, vai ter a sua fé renovada, edificada, porque esses estudos eles trazem edificação, eles trazem renovação da nossa fé, traz também muita informação, muita sabedoria para a nossa vida espiritual. E peço a você que você acompanhe os próximos estudos. Nós vamos concluir agora uma pequena oração, porque já estamos num tempo bem hábil e já estamos concluindo. Nós temos um tempo aqui. E, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por todo esse estudo maravilhoso, Senhor, onde o Senhor mostra, Senhor, que toda autoridade, todo poder está sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és. Nós estamos com o coração, nosso coração grato, Senhor, aonde o Senhor nos direcionar conteúdos maravilhosos, conteúdo edificante, que irá, Senhor, não renovar só a minha fé, Senhor, na amplitude do meu coração, mas irá renovar a fé dos diversos e milhares de irmãos do mundo afora, Senhor. Porque os conteúdos são edificantes, são maravilhosos, são conteúdos que trazem esperança, são conteúdos que trazem renovação, são conteúdos que avivam verdadeiramente a nossa fé, Senhor, que mostra de imediato, Senhor, instantaneamente, o poder do Senhor sobre todo tipo, Senhor, de provações, todo tipo de situações, tanto das situações físicas, tanto das situações espirituais e de todas as amplitudes, Senhor. O teu poder, o nome do Senhor Jesus, teu nome, Senhor, é poderoso, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o teu poder, Senhor, para nos proporcionar, Senhor, bênçãos sobre a nossa vida, bênçãos sobre a vida da igreja. Senhor, também esses estudos nos refletem, Senhor, mais sabedoria, mais edificação da nossa fé. Nos adverte também, Senhor, para a questão no tocante à santificação cada vez mais da nossa vida, porque sem santificação, com certeza, o santo, as pessoas que vivem na amplitude da tua igreja, não tem poder, Senhor. Todo o poder e toda a autoridade, o nome de Jesus foi estabelecido, todo o poder em cima do nome de Jesus. Senhor, obrigado por aprender, Senhor, estudos maravilhosos, informações maravilhosas para a nossa vida, para o nosso coração. Senhor, é uma escada de sabedoria o conhecer do Senhor para a nossa vida. Cada vez mais estamos subindo na escada, Senhor. Cada vez mais estamos subindo, elevando o nosso conhecimento. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor no cuidar, no tocante à nossa vida espiritual, nossa vida material, a nossa família. Jesus maravilhoso,
Te amamos, Senhor. Obrigado por mais um momento marcante na nossa vida, Senhor, que é esse estudo maravilhoso, Jesus.